Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos refletir as centúrias do amor da pura oração de São Máximo Confessor, nosso 11º encontro. Vamos trabalhar o número 22, 23 das centúrias. Vamos fazer a leitura, depois nós vamos tentar comentar. 22. Os demônios perdem a força quando em nós decrescem as paixões sob o efeito dos mandamentos. E eles perecem quando as paixões desaparecem até o fim pela impassibilidade. Pois então eles não mais encontram o porquê de estarem na alma e a combaterem. É isto que significa. Eles perderam a força e morreram diante de sua face. Número 23. Dentre os homens, alguns refreiam as paixões por um medo puramente humano, outros por vaidade, outros por temperança, outros, enfim, são libertos das paixões pelos julgamentos de Deus. Vou tentar caminhar, Número 22. Os demônios perdem a força quando em nós decrescem as paixões sob o efeito do mandamento, afirma São Máximo. Isto é, os demônios perecem, morrem, quando as paixões desaparecem, até atingir a impassibilidade, a apatheia. Pois a partir daí, eles não encontram mais o porquê, a razão de estarem na alma e a combater a alma, isto é, a pessoa que progrediu para a impassibilidade. Nós temos que lembrar nosso último encontro, quando nós falamos dessa impassibilidade. Ora, aqui nós vamos ver, nessa realidade final, quando o próprio Máximo Confessor diz, eles perderam a força e morreram diante de sua face. Essa realidade pode ser lida sob dois focos. Quem perde a força? Então isso pode significar, aplicado aos demônios. Eles, os demônios, perdem a força e morrem diante da face divina. Porque eles não encontraram respaldo na vida humana para dominar por meio de paixões desordenadas. Para incitar o ser humano nas suas fragilidades, nas suas paixões desordenadas. Ou também, o segundo ponto, pode ser aplicado aos seres humanos. Eles, os seres humanos, perderam a força, isto é, do desejo que os submetia, desejos desordenados, e morreram, a apatheia, diante da face de Deus, totalmente entregues a Deus. São capazes de se entregar totalmente a Deus como, na analogia, um cadáver. São Francisco dizia que o melhor religioso, que vive realmente a obediência, como exemplo, ele citava, o melhor religioso é o cadáver. Porque onde se coloca, ele não questiona e ele fica ali. Ele está, como diz a expressão, ele está totalmente mortificado de estar totalmente vivendo plenamente na vontade de Deus e não na sua. Tudo dele vive em Deus.
Então ele está totalmente disposto a Deus. Número 23. Dentre os homens, alguns refreiam as paixões por um medo puramente humano. Segundo, outros refreiam as paixões por vaidade. Terceiro, outros refreiam as paixões por temperança, equilíbrio. Quarto, outros, enfim, são libertos das paixões pelos julgamentos de Deus, isto é, julgamento de Deus. O julgamento de Deus são provas, isto é, de provações da fé, provações da fidelidade, né, que querem provar se realmente a fé é autêntica, a fidelidade é autêntica. E os castigos, que são meios também pedagógicos, sofrimentos que acontecem por meio dos quais Deus corrige os seres humanos durante a duração da sua vida, nessa realidade de vivência da vida, né? Antes do juízo definitivo. Há situações da vida, situações difíceis da vida, sofrimentos da vida, deve ser uma escola de aprendizado, não da gente se afastar, dizer, não, mas isso aqui eu não quero viver isso, eu não quero, não quero participar disso, não quero presenciar isso. Não é uma fuga. Jamais eu posso fugir, né? Mas eu, acima de tudo, eu devo de ter essa consciência de aproveitar esses momentos difíceis para perceber que esses momentos difíceis me dão uma realidade purificativa da vivência da fé, de saber ver nesses sofrimentos um sentido maior para a vida, para aperfeiçoar a vida. Então, os sofrimentos não são negativos, os sofrimentos são realidades colocadas onde nós devemos debruçar, pensar, meditar, rezar e perceber diante daquilo, às vezes até diante da maldade humana, diante de toda humilhação que a pessoa pode passar, o que ela pode ter de aprendizado nisto. Vamos lá. Mas aqui vamos ver as práticas, as paixões, né? No nosso interesse agora, nós estamos vendo as paixões desordenadas, mas queremos ver também como é que a teologia escolástica via a questão das paixões. Então nós vamos ver duas realidades. A paixão como apetite concupiscível, a concupiscência, e a paixão como apetite irracível. Vamos tentar entender. Primeiro, o apetite da concupiscência. O bem, que tem força de atração, gera 3 movimentos passionais. Sua simples aparição gera o amor. Se este se trata de um bem futuro, então, se este amor se trata de um bem futuro, dá origem ao desejo. Qual desejo? Né? O desejo de possuir o que não se tem. Então, é sempre uma realidade que está para além de nós, mas eu quero conquistá-la, mas esse desejo de origem futura faz com que, né, aquilo que eu não tenho agora seja uma possibilidade futura. Então, por exemplo, o desejo de Deus, como diz Santo Agostinho, o desejo aqui é positivo. Vivendo a realidade ainda dessa ausência, dessa imperfeição, eu sei que eu posso me colocar a caminho no desejo de Deus para alcançá-lo, né? E esse desejo, é claro, é um desejo sustentado por essa realidade do amor. O amor me faz desejar a Deus. Agora, se possui, então no caso, né,
já, né, este desejo, se nós já possuímos agora no presente, ele produz o gozo, a participação salutar, a alegria salutar. Segundo, o mal. Nós falamos do bem, agora vamos falar do mal. O mal, que é por si repulsivo. Sua mera aparição produz o ódio. Então, agora nós estamos dentro das paixões desordenadas. Essas paixões desordenadas que merecem a atividade do ser humano para tentar superá-las. O ódio, se o ódio é uma realidade futura, produz um movimento de fuga, né? Se nos veio de cima, a realidade divina causa tristeza. Agora vamos ver o apetite irascível. O bem ausente, se é de possível aquisição, eu não tenho bem, mas eu quero bem. E se eu posso conquistá-lo, alcançá-lo, gera esperança. Então, desejo da esperança, né? Então, a esperança é uma realidade daquilo que eu não tenho, mas sei que é possível alcançar. Então, esse bem ausente vai gerar a esperança, aquilo que se quer alcançar. O bem impossível produz o desespero, carregado de angústia pela constatação, né, que existe entre o desejo e a impossibilidade. Assim, o mal árduo, ausente, se é superável, acende a audácia. O mal, se é insuperável, nos invade o medo, o terror, o temor. Finalmente, a presença do mal árduo produz a ira no apetite irascível, além da tristeza no concupiscível. Então vamos trabalhar um pouquinho. Diante disto, daquilo que São Máximo fala, que ele fala de vencer essas paixões, né? E vencer essas paixões como uma luta para atingir a impassibilidade e não mais reinar em nós essas paixões desordenadas, aqui nós vemos algumas pistas para que possamos refletir. Do ponto de vista psicológico, não cabe dúvida que o remédio capital contra as paixões desordenadas será sempre uma vontade firme e decidida de vencer. Essa convicção, essa motivação enraizada de fibra. A pessoa não pode em nenhum momento se deixar ser levada por esse complexo de inferioridade, essa impotência. Não. Nós temos todas as possibilidades, todas as graças, tudo necessário para poder resistir e ir à frente. Às vezes a pessoa não acredita muito nela, né? Então, essas paixões desordenadas, que são as paixões também faladas ali por São Máximo. Então, como a gente deve agir? Sempre com uma vontade firme e decidida de vencer. Mas não basta uma vontade puramente teórica e sonhadora. Tem que ter pé no chão. Mas uma decisão enérgica, inquebrantável, que se traduza no emprego dos procedimentos táticos. É uma realidade bem objetiva, pensada, decidida, refletida.
O ser humano não pode agir segundo os seus desejos, mas agir segundo o seu pensamento. Por isso, pensar antes de agir, né? A vitória, né? Sobretudo, se trata de combater uma velha paixão fortemente arraigada, nós devemos ter, então, algumas linhas de pensamentos. Primeira, atuar sem descanso sobre as causas da paixão. Ora, uma vontade debilitada por uma paixão violenta sucumbirá sem esforço ante uma ocasião perigosa. Se impõe como norma indispensável a fuga absoluta e radical de tudo quanto possa resultar incentivo para a paixão. Então, tem que ter uma determinação forte. Sem isto, o fracasso é seguro, a recaída certa. Né? As pessoas têm essa dimensão da vontade realmente de atingir um certo nível de perfeição, mas elas não são capazes de criar essa disciplina para fugir das tentações. Segundo passo, impedir com energia novas manifestações da paixão, né? Todo novo ato dá à paixão novas e redobradas energias, né? Então, quando se sente fortemente tentados e as pessoas cedem aos embates das paixões para poder ficar tranquilos uns dias, né? Mas ele tem que resistir, isto é, até derramar o sangue, uma resistência heróica. É preciso, se diz energicamente. Só assim se vai debilitando a força da paixão, essa resistência, como dizia São Máximo, o confessor. Terceiro, dar à paixão objetos distintos, né, do que se quer atingir. Certas paixões não têm mais, né? Certas paixões não têm mais que trocar de objeto para converter-se em virtudes. Vou dar 3 exemplos aqui para nós. O amor sensual pode transformar-se em amor sobrenatural e divino. Canalizar essas energias para uma realidade mais sublime na vida da pessoa. A pessoa está tão centrada em si mesma, então naquele momento ela percebe que o dia que ela pode estar vivendo um sentido maior da sua vida, de uma doação, de uma entrega pessoal da sua vida, por exemplo, dedicando a sua vida como voluntariado no asilo, numa creche, né, em algum lugar, dando a sua vida, entregando, participando, estando em sua presença, esse ato de doação, né, é um ato que dá um significado de transformar de uma realidade que ela assumiu como produtiva no sentido não de capitalista, mas no sentido de que ela deu um significado à sua existência. Porque enquanto as pessoas estão tão ensimesmadas no amor, né, de si mesmo, ela não percebe que não existe amor maior do que senão aquele que dá a vida pelos amigos. É sair, ir ao encontro, sair do comodismo. Isso também é uma forma de transformar, de canalizar isso para realidades positivas. Porque talvez quando a gente está no nosso próprio mundo,
as nossas realidades, as nossas fraquezas, as nossas tentações estão sempre nos rodeando, né? Como também nós vamos ver, né? A ambição é virtude excelente quando se dirige, né, à extensão do reino de Deus. Esse esforço, essa busca, né, de fazer, realizar, de fazer presente, de testemunhar esse reino de Deus, é canalizar essa energia nossa, que podem ser destrutivas, para realidades produtivas, realidades positivas. O temor dos perigos pode resultar, né, na fuga das ocasiões pecaminosas. Então, há uma realidade de um temor reverencial, mas um temor que faz com que nós possamos pensar naquele último momento e aproveitar essas realidades para poder dar um sentido à nossa existência agora, né? Então, nós vemos, né, neste momento, esses dois números da centúria, né, de São Máximo Confessor, 22 e 23, mas dentro disso nós vemos, né, essa realidade, né, do sentido da busca de fazer com que, né, quanto mais tivermos essa disciplina, quanto mais procurarmos viver essa disciplina, as paixões desordenadas vão decrescendo, né? Sob o efeito do mandamento, sob o efeito dessa experiência com Deus, na Sagrada Escritura, né? Isso vai gerar, então, que até o próprio mal e os próprios demônios não vão encontrar espaço, né? Vão desaparecer, atingem essa impassibilidade, essa apatia, porque aquilo que nos motiva é muito maior, dá muito mais força do que aquilo que nos deprime, nos destrói. Às vezes tem uma aparente felicidade, mas uma felicidade tão pequena, que é uma espécie de trégua que as paixões dão para a pessoa, para depois, mais tarde, né, fomentar com paixões mais fortes a pessoa para que ela fique nesse círculo, né, e não seja capaz de sair dele. Então, essa necessidade dessa luta constante para vencer, né, essas paixões desordenadas. Existem certos elementos positivos, né? O desejo de Deus, né, é uma forma de paixão, mas ele é positivo, né? A esperança é positiva, né? E assim nós vamos sendo capazes de conhecer a nós mesmos, conhecer as realidades que nos impulsionam, saber discernir aquelas que realmente nos dão um verdadeiro bem ou aquelas que nos iludem. Porque às vezes nós somos muito iludidos com felicidades tão efêmeras e passageiras. E às vezes a gente perde a maior felicidade, que é o sentido maior da nossa vida e o nosso encontro, essa caminhada e o nosso encontro com Deus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.